Abençoe. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. E eu sei que Deus tem uma palavra para nós essa noite. Domingo fui muito abençoado aqui com a palavra do pastor Filipe pela manhã. E eu quero convidar você que está em casa, talvez não assistiu, a assistir essa palavra. Ele falou algumas coisas que têm mexido com a gente. A série, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, está sendo maravilhoso aos domingos, e ele falou uma coisa que não sai da minha mente, né? Ele falou que Deus já tem uma história escrita para nós, já sabe o final da história, e é interessante como que isso vem casando com tudo que tem sido ministrado. Por exemplo, teve uma conferência de liderança aqui na igreja de pastores, a Ark Conference, e o pastor Greg Surratt falou, né, que Deus tem uma solução para nós antes da gente saber o problema, que teria um problema. E aí, de repente, o pastor chega aqui no domingo com uma palavra extraordinária, dizendo que as coisas que saem do lugar na nossa história, porque Deus escreveu uma história perfeita, são as frases e as páginas e os capítulos, né, que a gente mesmo colocou no livro que Deus planejou, que é a nossa vida. Então, vale a pena você assistir. Nós estamos aqui durante a semana falando sobre o livro de João, e eu tinha a opção de escolher 3 capítulos aqui, e os capítulos que eu poderia escolher eram tão especiais que eu acho que eu vou ficar em um só, né? Mas tendo um pouco a ver, hoje o Espírito Santo estava falando muito forte ao meu coração. Quero ler para você um texto que não está ali na mídia porque foi de última hora, mas aqui eu quero ler Eclesiastes primeiro, antes de entrarmos em João. Eu vou ler Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 29, ok? E aí eu vi algumas versões da Bíblia que tem a ver exatamente com aquilo que foi falado no domingo, que vai ser falado hoje também, mas diz assim, olha, na NVI diz assim: assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, ok? A revista atualizada: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E aí eu vejo mais uma versão, a linguagem de hoje, só para a gente pensar um pouquinho. Tudo o que eu aprendi se resume nisso: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Tem até uma música que diz que a vida é simples e a gente é que complica tudo, né, pastor? Mas o que isso tem a ver? Eu estava vendo, por exemplo, no capítulo 20 de João, está ali, a gente vê falando da ressurreição de Jesus, e todas as vezes que eu leio sobre a ressurreição de Jesus, eu começo a me emocionar e a viajar, né? Porque eu já tive o privilégio de ir lá e ver o túmulo vazio, depois de participar da Santa Ceia ali, né, no jardim do túmulo. A gente vê também um monte que eles chamam de Monte Caveira, que está escrito também lá no livro de João, e a gente, no Evangelho de Jesus, né, segundo escreveu João, e nos 4 evangelhos a gente vê tratar sobre a ressurreição. Mas eu vejo que muitas vezes, e eu quero concentrar, como eu falei, mais nos versículos 1 ao 18, mas eu não vou ler todos, é claro, mas do Evangelho de João no capítulo 20. Então, diante de muitos milagres que a gente vê na história, muitas coisas legais, por exemplo, a ressurreição de Jesus, a gente vê que Maria Madalena, ela comete 4 enganos, isso que Deus colocou no meu coração, porque, gente, é muito legal a gente falar dos acertos das pessoas que estão na Bíblia, né? Muita gente prega e a gente sempre fala dos acertos, só que parece que a gente tem até medo
de falar dos erros das pessoas na Bíblia. Por quê? Parece que já que eles estão na Bíblia, os nomes lá, os personagens, parece que eles são santos, são anjos, né? Mas na verdade eram homens e mulheres exatamente como nós. A Bíblia fala que uns eram nervosos, outros eram estourados, outros eram estressados e pecavam falando demais ou falando que não devia. E aqui eu não vou, claro, detonar essa mulher ou falar mal dela, mas 4 coisas me chamaram a atenção. E as mesmas coisas são cometidas, esses mesmos erros. Ainda hoje a gente vê muitas pessoas que professam a fé em Jesus, muitas pessoas que seguem a Jesus, mas poderiam viver um milagre junto da ressurreição, porque o próprio Jesus, ele fala para nós: olha, eu vou embora, eu vou deixar o meu Pai, vai ser o Pai de vocês, o meu Deus vai ser o Deus de vocês. Ele dá esse presente para nós, está lá em João. Agora nós vemos aqui que nós precisamos viver a ressurreição, não apenas tendo como se fosse um acontecimento na nossa mente ou um fato histórico, mas viver de fato a ressurreição de Jesus no nosso coração e no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente toma Santa Ceia, por exemplo, nós lemos o texto que fala: olha, fazer isso em memória de mim. O que é isso? É a gente honrar a memória de Jesus, a gente lembrar que Ele entregou a sua vida. Eu gosto de dizer que Ele não morreu só por nós, Ele deu a vida, porque Ele deu a vida até que Ele não tinha mais vida para dar. E aí quando todo mundo achou que era o fim, todo mundo achou que não tinha mais jeito, Ele ressuscitou. E é interessante que uma vez um garotinho de uns 5 anos mais ou menos, ele falou para mim assim: pastor, você sabia que o diabo é mais forte, é mais poderoso do que Jesus? E eu falei: opa, calma aí, eu parei tudo, meio que quase que ajoelhei no chão para ficar da altura dele, olhar no olho dele. Eu falei: por que você está falando isso? Porque Jesus morreu, o diabo não. Aí eu fiquei olhando e falei: não, Jesus não morreu, Ele deu a vida. Ah, mas por que Ele teve que morrer? Ele teve que morrer para mostrar para nós que Ele é mais poderoso do que a morte, porque sempre surge o debate. Eu lembro sempre que a gente encontra, por exemplo, no futebol com argentinos, eles falam que o Messi e o Maradona são melhores do que o Neymar e do que o Pelé, e essa confusão e esse argumento sempre. Agora, como que a gente vai falar que o Maradona é melhor do que o Pelé é melhor do que o Maradona, se eles nunca se enfrentaram? No basquete a mesma coisa. Muita gente fala que o melhor de todos os tempos é o Michael Jordan, outros falam que é o Kobe Bryant, outros falam que é o LeBron James, mas na verdade eles jogaram em épocas diferentes. Não tem como dizer quem foi o melhor de todos os tempos, ou GOAT, como fala lá nos Estados Unidos. Eles têm essa abreviação que é Great of All Times, Greater than All Times. Eles falam GOAT, e GOAT na verdade também é carneiro, o cabrito, e tem esse apelido, o GOAT, o cara que foi o melhor de todos os tempos. Mas Jesus, Ele provou para nós que Ele é melhor, Ele é maior, Ele é mais poderoso do que a própria morte. Por isso Ele enfrentou a morte, para mostrar para nós, ao ressuscitar ao terceiro dia, nos dá esperança de vida eterna, esperança de uma vida maravilhosa também aqui na terra, servindo a Ele, alcançando pessoas para Jesus. Então, diante de toda essa glória da ressurreição de Jesus, eu estava pensando, eu vejo que Maria Madalena, ela cometeu 4 enganos. Vamos dizer, eu vou pegar mais leve um pouquinho, Eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, ela estava preocupada com uma porta fechada. Inviabilizava o acesso ao interior do sepulcro. Quando você vai lá, você vai ver que a porta é uma portinha estreita. Muita gente acha: eu acho que não é aqui não, isso aqui é só coisa da história. Mas, meu irmão, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você vê os detalhes da Bíblia, você vê que de fato é ali. E tem uma emoção tão grande quando a gente chega lá e a gente vendo aqueles detalhes. A pedra estava rolada, estava aberta, e ali quando chega essa mulher, e ela chega e ela fica preocupada. Mas quando ela chega lá, achando que ela ia ver uma porta fechada, que ela ia ver um corpo morto, para surpresa dela, ela vê a porta aberta.
porque Jesus tinha ressuscitado. E aí você imagina uma pessoa que viveu com Jesus, uma pessoa que servia Jesus, uma pessoa que teve contato direto com Jesus várias vezes. E aí eu gosto de um texto gosto desse texto em Apocalipse 3:8, né, que diz: eu conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então Deus sempre tem uma porta aberta para nós, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a situação. Ah, pastor, mas ela achou que tinha uma porta aberta e uma porta fechada, e quando ela chegou lá, ela viu uma porta aberta. Mas então por que ela se enganou? Por que você acha que ela errou? Nós vamos continuar aqui. Maria Madalena, ela vai em busca de um Cristo carregável. Como assim? Não uma pilha carregável, mas como se fosse um Jesus, um Cristo que a gente pudesse conter. A Bíblia fala que Deus, Ele consegue segurar o mundo na palma das suas mãos. Você imagina o que é isso? Palma das mãos é como se fosse desse dedo mais comprido, agora abrir aqui, isso aqui em inglês fala span, né? No caso, essa parte aqui que fala que Ele é grande e poderoso o suficiente de segurar o mundo na sua mão. Ela vê como se fosse um Jesus carregável, mas quando ela chega no túmulo lá de José de Arimateia, ela encontra o Cristo vivo. E eu quero que você tente imaginar a cena. Ela está chegando lá, ela encontra Jesus vivo. E Ele consegue carregar tudo nas suas mãos, Ele tem todo o poder, Ele é maravilhoso. Mas, gente, sinceramente, tem hora que, eu não sei você, mas eu creio que muitas pessoas, e eu também já passei por isso, algum tempo da vida, talvez no começo da fé, ou no aprendizado, até no meio, a gente fala: mas será que é isso mesmo? Será que isso tudo é verdade? Será que quando a gente morre, a gente realmente vai para o céu? Quem nunca pensou isso? Será que é verdade mesmo? Então é possível muito bem a gente ir à igreja, a gente servir a Jesus, a gente adorar a Deus e a gente não entender o poder da ressurreição de Jesus. E aí no Mateus 28:18 diz assim, olha, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A gente vai vendo aqui, ok? Agora eu quero ler um texto que está em João 20, no versículo 15. Olha o que está escrito aqui. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Imagina, ela está indo atrás de Jesus, achando que vai ver uma porta fechada. Ela vê uma porta aberta. Jesus ressuscitou. Era para ser um momento de festa. Ela está chorando, está triste, está desesperada. Algumas versões, algumas partes da Bíblia vão dizer que roubaram o corpo, né? E aí, na verdade, pessoas pagam, a Bíblia fala assim, olha, pagaram muito dinheiro para dizer que roubaram o corpo, ou seja, pagaram muito dinheiro para contar e pregar uma mentira. E eu fico tão feliz e tão empolgado quando a gente pode doar um pouco do nosso dinheiro para poder pregar uma verdade, para pregar a verdade. Você imagina, na época, eles gastaram muito dinheiro para dizer que tinham roubado o corpo de Jesus. Essa mulher está desesperada, ela está olhando essa situação, e Jesus está conversando com ela. Por que você está chorando? Quem você está procurando? E aí, pensando que fosse um jardineiro, ela disse, isso tudo no versículo 15 de João 20, olha, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E eu fiquei pensando muito sobre esse texto hoje. Quanta gente que a gente conhece, que anda com Deus, sabe, que está na igreja, que se batizou, talvez está num GT, talvez está fazendo curso Ondas,
A gente está acostumado a ouvir a voz de Deus, a gente está acostumado a ouvir e participar das coisas de Deus. Aí de repente, no meio de um problema, a gente está chorando, a gente está triste, o próprio Jesus conversa com a gente e aquela mulher que vivia com ele o tempo todo, que estava sempre com ele, não reconhece a voz dele. Eu tenho aprendido, gente, que muitas vezes problemas que a gente vive, e como disse o pastor Greg Soret, Deus já tem a solução antes da gente saber que tem o problema. Então, pastor, por que então, se Deus já tem a solução, por que a gente às vezes não consegue alcançar a solução para o problema, a solução que Deus já tem antes da gente saber do problema? E eu digo para você, por experiência própria, muitas vezes a gente não tem a solução porque a gente não busca a Deus, a gente busca a solução para o nosso problema. Só que quando a gente busca a Deus, que já tem a solução antes da gente saber que tem um problema, você busca a Deus e a solução aparece. Você busca a Deus e a porta abre. Você busca a Deus, e, meu irmão, é incrível, coincidências começam a acontecer e a gente sabe que não é coincidência. Essa semana eu vivi uma experiência legal, duas experiências na verdade. Eu fui a Ipanema comprar uma mesinha que eu vi na OLX por R$50. E aí eu fiquei impressionado, que era uma mesa muito legal, do jeito que eu queria para o meu escritório. Estava um pouquinho enferrujado, então a gente deu uma lixada, passou um jet spray naquelas bases industriais. Ficou linda a mesa, ficou muito legal. Só que depois que eu vi aquela mesa pronta, bateu uma tristeza no meu coração. Eu falei, caramba, parecia que eu estava me sentindo mal, como se eu tivesse levado vantagem, né? Como se eu tivesse me aproveitado, embora a senhora tinha que entregar a sala, a clínica fechou e ela precisava esvaziar naquele dia. Mas mesmo assim eu fiquei mal, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me ajudando a montar um escritório, eu sei que o Senhor está provendo as coisas no mínimo detalhe, mas eu me senti mal. E aí ontem de manhã acordei muito cedo, estava fazendo meu devocional e orando, e eu falei, Deus, eu não quero comprar absolutamente nada mais de quem quebrou. Se o Senhor quiser me abençoar com qualquer tipo de imóvel, que seja de alguém que está expandindo. Vou vender barato porque eu estou indo para uma clínica maior. Eu não quero me aproveitar de quem se deu mal na pandemia. Uma oração simples, mas muito franca, muito direta com Deus. Aí ontem mesmo eu fui levar a Josi no fisioterapeuta de manhã. E aí ele conversando comigo, a gente falou da ONG, um pouquinho do Dream Center e tal. Aí eu falei também que estava montando uma sala, e conversa vai, e ele falou, eu tenho essa sala aqui na Barra, mas eu também tenho uma outra clínica com mais de 100 metros quadrados, bem grande, lá em Vila da Penha. Se você tiver alguém lá em Vila da Penha que precisa de fisioterapia, e eu falei, meu Deus, é pertinho da Ilã, da Vila da Penha. Então Deus conectando as coisas até que ele chega numa outra mesa, que era exatamente a medida que eu fiz hoje na sala. Eu olhei, eu medi com a trena exatamente a mesma medida da mesinha que eu ia mandar fazer. Ele falou, essa mesa aqui, por exemplo, eu vou tirar, porque eu comprei um outro aparelho, tive que botar uma mesa que dobra essa mesa aqui. Eu falei, eu compro de você então. Ele falou, não, se você levar ela agora, cabe no teu carro, para mim vai ser um favor que você está fazendo. Aí eu falei, tem menos de 24 horas que eu falei, Deus, se for alguém que está expandindo, eu recebo a bênção. Mas por quê? Meu irmão, a palavra de Deus diz que as bênçãos, elas perseguiriam aqueles que creem. Mas não é só, eu creio que eu vou receber uma bênção. É viver para Deus, é gastar um tempo com Deus, é meditar na palavra de Deus, é conversar com Deus francamente. Eu já tive umas conversas com Deus que parecia, meu irmão, que eu estava pecando. Eu lembro uma vez, eu falei, Deus, eu só trabalho para Ti, tudo que eu faço é para o Teu reino, tudo que eu faço tem a ver com pastores, tudo que eu faço tem a ver com igreja, tudo que eu faço tem a ver com Dream Center, tudo que eu faço tem a ver com pessoas. E eu estava meio estressado com as contas, com as coisas, com problemas, com situações, e eu falei, Deus, ou o Senhor paga minhas contas, ou eu vou trabalhar para outra pessoa, eu vou arrumar um emprego. E aí eu
depois que eu falei, eu ouvi aquele silêncio. Porque tem hora que a gente acha que Deus vai falar com a gente, meu irmão. Mas eu aprendi, com certeza você já deve ter ouvido isso, que na hora da prova o professor fica em silêncio, né? Na hora da prova o professor às vezes fica de costa para a gente. Só olha para ver se tem alguém colando, né? E quando a gente acha que Deus está em silêncio, que Deus esqueceu, não é porque Ele parou de trabalhar, não é porque Ele parou de ser Deus. A mulher que sempre viveu com Ele, sempre caminhou com Ele, sempre serviu a Ele, está triste porque Ele morreu. Sim, eu também ficaria se eu estivesse lá, mas ela não se dá conta que Jesus está conversando com ela. E quanta gente ainda hoje confunde Jesus com um jardineiro. Por que isso? Essa mulher achou que era um jardineiro que estava lá naquele momento conversando com ela. Pessoas recebem bênçãos diárias, provisão diária. Eu dei o exemplo das duas mesinhas aqui, proposital, gente. Porque talvez se eu não tivesse feito a oração que eu fiz e Deus não fosse tão rápido em me dar uma resposta, eu ia achar, nossa, que sorte, que coincidência, uau, olha como pode. O cara gostou de mim porque eu sou lá diretor da ONG. Porque ele achou minha esposa legal, simpática. Porque ele quis que a gente tirasse a mesa para ele, eu fiz um favor. A gente constantemente é tentado a olhar para Jesus como se fosse um jardineiro. Não é por acaso os mínimos detalhes que Deus tem cuidado de nós. Que Deus tem feito, meu irmão, mínimas coisas que parece que passam despercebidas às vezes, e a gente tem a tendência de fazer como ela, achando que era um jardineiro. A gente está falando aqui com Jesus, o cara que morreu e ressuscitou, ele que poderia estancar qualquer tipo de lágrima, e ele pergunta para ela: por que você está chorando? O que você está procurando? Imagina a sua solução conversando com você, e você não reconhece a solução, você não reconhece a oportunidade. E aí eu vejo, meu irmão, que a gente precisa constantemente estar atento a essas coisas. Quando a gente presta atenção nos sinais de Deus. Outra coisa interessante que me chamou também a atenção, voltando para o versículo 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Olha só, o que está acontecendo aqui? Eu creio que ela foi em busca de um Cristo que talvez estivesse deitado lá. Quando você vai lá em Israel, eles explicam, né? Olha, aqui o corpo estava deitado, aqui tinha um lenço dobrado, tinha que dobrar de uma certa forma. Então ela imaginava, né, como que a gente vê lá um corpo deitado, um Cristo deitado, morto. E ele está em pé, querendo conversar com ela, querendo ouvir as suas lutas e os seus problemas, os seus dilemas, e ela não reconhece isso, gente. Eu gosto demais de uma passagem bíblica que vem à minha mente aqui agora, eu creio que todos conhecem. Quando Jesus pega aquela mulher em adultério, né, que estão querendo apedrejar essa mulher. E aí você conhece talvez a história que Jesus chega, né, escreve lá no chão e de repente ele fica em pé, conversa com a mulher e fala para os escribas, os fariseus: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí você sabe que eles viram as costas e vão embora. Pensando sobre isso, eu falei: poxa, legal, não atiraram a pedra na mulher, não mataram a mulher que era prostituta e foi pega em adultério. Mas infelizmente, aliás, eles reconhecem os seus pecados, tanto é que eles não atiram a pedra. Mas infelizmente, mesmo reconhecendo o pecado, mesmo não atirando a pedra, eles viram as costas para Jesus. Porque a Bíblia fala que eles viram as costas e vão embora. Sabe, chegou um tempo onde as coisas de Deus estão avançando tanto. A gente aqui na Ilã está sempre falando de ventos favoráveis,
O pastor está falando em abrir 10, 20, 30 campos, não sei quantos. As pessoas que vão pastorear esses campos são vocês. Deus vai levantar pessoas que talvez estão assistindo a gente em casa, talvez nunca vieram num culto presencial da Ilan, e você está aí, talvez teu coração pulsando forte, você com vontade de chorar, e Deus está falando com você, talvez um jovem, um adolescente, você é o próximo, não tem para onde correr, não adianta, sabe, reconhecer, eu sou pecador, então eu não posso tirar pedra, mas eu vou embora. Não adianta reconhecer Jesus num culto, levantar a mão, Senhor, eu te entrego a minha vida, e sair fora. Por isso que a gente tenta rápido, a pessoa aceita Jesus, olha, você tem que conhecer o Ondas. O que é negócio de onda? Vai para a praia com a prancha? Não, é um curso rápido de 4 dias, 4 domingos, para você entender um pouquinho do que é Jesus, do que é a Ilan, do que é o que a gente faz aqui, e principalmente também entender um pouquinho de você. Descobre o seu dom, o seu talento. Hoje mesmo, falando com a equipe que trabalha aqui, eu falei, é impressionante como que o pastor Felipe consegue descobrir o dom das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, aleatório, tá? Só fictício, só para você entender. Ele tem a capacidade de pegar uma pessoa que canta mal e falar, o teu dom é o ministério de louvor. Aí a pessoa, pastor, nunca cantei. Por favor, se você canta mal, não é para você vir para o ministério de louvor, é apenas fictício, é uma brincadeira. Mas ele é capaz de pegar aquela pessoa que tem uma voz internacional e falar, você nunca vai gravar um CD, porque o teu ministério é esse, é outro. Ele tem esse dom de descobrir o talento das pessoas. Tanto é que a gente fala que a nossa missão é fazer com que as pessoas alcancem 100% do seu chamado. E é exatamente a mesma frase no Dream Center, da nossa ONG. Fazer com que as pessoas descubram 100% do seu potencial. Por quê? É impossível a gente conviver com Jesus, a gente viver com Jesus, a gente servir a Jesus, a gente reconhecer o nosso pecado e simplesmente ir embora e não impactar ninguém, não tocar a vida de ninguém, não fazer a diferença na vida de ninguém. Meu irmão, nenhum de nós aqui é perfeito, mas quando a gente busca e a gente reconhece Deus, a gente está atento aos mínimos detalhes, coincidências parece que começam a acontecer, que a gente sabe que não é coincidência. Eu fiz essa oração hoje, Deus, nunca me deixe olhar para Jesus e confundir Ele com um jardineiro. Eu quero saber quando é o Espírito Santo falando comigo. Eu quero reconhecer a voz de Deus. Eu quero, todas as vezes, eu lembro uma vez, meu irmão, eu estava voltando de um debate na rádio lá em São Cristóvão. E aí eu ia voltar pela linha vermelha. E eu ouvi uma voz muito clara, não foi alto, audível, mas eu senti claramente alguém falar comigo, vai pela linha amarela. E eu lembro que então eu peguei a Avenida Brasil, eu fiz um retorno num trânsito louco, não fazia sentido, na época eu não usava o Waze, né? Eu tinha um GPS, não sei que alguém lembra da Garmin, né? Um pretão assim, né? Revelou, né, a sua idade aí, né? Aquele GPS grandão que às vezes não funcionava, e eu com aquele GPS, eu falei, quer saber? Vou desligar esse negócio, eu vou ouvir o Espírito Santo, porque eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E aí eu voltei, peguei um trânsito, demorei pra caramba. Quando eu chego em casa, descansei, fiz o que eu tinha que fazer. No dia seguinte eu fiquei sabendo que tinha tido um arrastão exatamente naquele momento que eu ia passar pela linha vermelha. Outra vez eu peguei o meu carro e eu ia para o centro da cidade resolver algumas coisas para o meu pai, coisa de livro da editora dele. E aí eu cheguei a subir a linha amarela para ir para a cidade ali, em Jacarepaguá. E eu ouvi uma voz, volta. Eu voltei, eu não pensei 2 vezes. Eu saí na primeira saída que eu podia e eu voltei. Quando eu voltei para o trabalho, pensando lá, falei, não sei porquê, você não ia resolver? Não vou hoje não, amanhã eu vou. Meu irmão, foi exatamente aquele dia que caiu aquela passarela na linha amarela,
que esmagou um táxi, lembra disso? Que um caminhão derrubou aquilo. E eu sou um cara bem detalhista com certas coisas. Eu fiz um cálculo mais ou menos da saída onde eu estava, para onde foi aquela caída daquela passarela. E eu possivelmente podia estar no meio daquele acidente, se eu não tivesse ouvido Jesus. Eu lembro outra vez nos Estados Unidos, eu morava lá ainda. Eu ia para uma corrida da NASCAR, né, aquela corrida oval, da pista oval, lá em Bristol, no Tennessee. Uma pista de meia milha, uns 45 graus, uma coisa de louco, os carros voando naquela pista, e era o meu sonho ir naquela corrida. E 3 amigos que trabalhavam comigo falaram: Tiago, compramos ingresso para você, vamos. Eu feliz, falei com meu pai: eu vou na corrida, é um sonho. Meu pai: você não vai. Eu falei: por que eu não vou? Você não vai. Pai, mas eu tenho mais de 18 anos, eu trabalho, eu tenho meu carro, meus amigos compraram o ingresso, você não vai. E eu fiquei chateado, fui trabalhar naquele domingo, chateado, fiquei triste, não falei direito com meu pai naquele dia. Aí no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ao sair do autódromo, uma carreta pegou o carro deles e morreram os 3. Meus amigos de 18 anos, 17 anos. E eu falei: Deus, muito obrigado. Porque mesmo com vontade de desobedecer meu pai, eu obedeci. E mesmo com quase certeza de saber que meu pai estava errado, eu tenho um pai que ouve o Espírito Santo. Eu tenho um pai que não confunde Jesus com o jardineiro. Sabe, a gente não tem ideia das coisas que acontecem ao nosso redor. Não estou falando nada disso para assustar você, mas eu estou falando para você que a gente não pode brincar, sabe, de ser igreja. Da mesma forma que Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo, e a gente está avançando tanto, a gente está crescendo tanto, e as coisas estão avançando assustadoramente, e todo dia que eu venho aqui a equipe cresceu, chegou mais alguém, e tem mais alguém vindo e trabalhando e fazendo, e eu falei: Deus, as coisas estão avançando. Se a gente não estiver dentro, se a gente não de fato doar a nossa vida para Deus, se a gente de fato não viver para Deus, a Ilã vai continuar crescendo, o pastor Felipe vai continuar liderando e avançando pessoas, pastor Renato aqui no Recreio, pastor Ale em Jacarepaguá, pastora Hanna, Samuel lá em CG, e tantas coisas que Deus está fazendo, Rômulo, Thaís em Taquara, né? Cris lá em Itaguaí com o Ricardo. Deus tem levantado pessoas, são 10 campos agora, com campos online a partir do mês que vem, e meu irmão, e você e eu, nós não podemos ficar achando que Jesus é o jardineiro, ou que o jardineiro é Jesus. A gente tem pressa em avançar, em fazer, em crescer. E quando a gente ouve o Espírito Santo, não só a gente é abençoado, nossos filhos também, os seus filhos também. Se meu pai não tivesse falado não para mim naquele dia, talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse ouvido o não do meu pai, mesmo com raiva, eu não queria ouvir, mas tudo bem, tá bom, fazer o quê, né? O senhor está falando, e eu obedeci, e Deus tem nos guardado. E eu quero declarar para você, talvez tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades com seus filhos, não sei, com algum parente, meu irmão, Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem protegido, porque você é um pai, é uma mãe que ora, que põe o seu joelho no chão, que tenta entender e ouvir Deus, e as coisas de Deus, elas não vão terminar da pior maneira. Nós ouvimos aqui no domingo, Deus já escreveu o final, Deus já sabe, Deus permitiu que você e eu nascêssemos para esse tempo, para esse momento, para essa hora que estamos vivendo. Eu tenho visto muita gente triste, muita gente, sabe, para baixo. Pastor, poxa, eu perdi isso, perdi aquilo. Eu tinha isso antes da pandemia, eu estava fazendo aquilo antes da pandemia. E meu irmão, uma coisa que tem me chocado. Hoje nós temos algumas cadeiras vazias aqui. Mas talvez alguns não vieram por causa do frio,
Mas eu te garanto que algumas pessoas não foram hoje num culto de midweek na Elan porque partiram, sabe? Pessoas que serviam a Jesus, que estavam com a gente, eu tenho certeza que estão no céu, pessoas abençoadas, mas partiram. E se Deus permitiu que a gente estivesse aqui vivo, é para a gente levantar a nossa cabeça, a gente avançar o reino dele, a gente continuar sonhando, a gente continuar falando: Deus, eis-me aqui, conta comigo, vamos embora, vamos para cima. Pastor Renato, conta comigo aí, eu vou sim abrir a minha casa para um GT, eu vou sim liderar. Eu achava que eu não era líder, mas se você está falando que eu sou, tudo bem, eu vou confiar, vamos embora. E meu irmão, Deus vai te surpreender aquilo que você pode fazer para Ele, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos aí, curvasse a sua cabeça. Eu queria que você tirasse um tempinho para falar com Deus. Eu gosto muito quando eu ouço uma palavra. Às vezes a gente está ouvindo o pastor falar, a gente está pensando coisas que a gente também viveu essa semana, coisas que já também aconteceu com a gente ao longo desses anos todos. Mas uma coisa eu sei, gente. A gente não pode perder uma oportunidade de reconhecer quem Jesus é, o que Ele tem feito nesse tempo, o que Ele quer da gente. Eu queria, por favor, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Mas se existe alguém aqui, talvez você entrou aqui pela primeira vez ou não, não sei. E você ouvir essa palavra, você talvez pensa: poxa, eu também já confundi Jesus com o jardineiro. Eu já também tive a oportunidade de ter um real encontro com Ele, sabe? De fato entregar minha vida de todo o coração para Ele, de servi-lo de alguma maneira. E eu perdi essas oportunidades. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você a mesma coisa que o pastor Filipe falou aqui no domingo. Talvez você acrescentou algumas páginas ou até alguns capítulos à sua história que Deus não tinha planejado para a sua história. Mas uma coisa eu sei: Deus, Ele é especialista, sabe, em apagar o passado. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. Como pode um Deus perfeito que não esquece de nada? Deus não esquece do nosso passado por causa de amnésia ou porque deu um branco. Imagino eu que para Deus esquecer alguma coisa é quase que um exercício. Como que uma mente perfeita esquece? E às vezes eu chego diante de Deus e eu falo: Senhor, eu estou aqui, pequei de novo. E a sensação que eu tenho é que Ele fala para mim: como assim de novo? Deus, eu vim semana passada aqui, confessei esse mesmo pecado. E Deus fala: não lembro não. Já joguei fora, quem está lembrando é você. Então, meu irmão, hoje nós temos a oportunidade de, diante de Deus, colocar nossa vida diante dEle, ainda com o olho fechado, cabeça baixada. Se existe alguém aqui que gostaria de receber uma oração nesse sentido, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Você talvez... Eu vejo a sua mão, Deus te abençoe. Glória a Deus. Talvez alguém entrou aqui pela primeira vez, nunca entregou a sua vida a Jesus. Você talvez não saiba nem o que é isso. E não é uma pegadinha, não é uma oração, sabe, estratégica para você não entender o que você está fazendo. Na verdade, é apenas você falar: olha, vou fazer um teste, vou fazer uma experiência, eu vou deixar Jesus tomar conta da minha vida a partir de hoje. Eu tenho certeza que se tiver a tua vida boa, pode ficar melhor. Se tiver ruim, com certeza Ele pode dar um jeito e te avançar e solucionar o teu problema, que certamente Ele já tem a solução. Glória a Deus. Faça um sinal com a sua mão se você quer oração. Vamos ficar todos em pé, por favor. Quero orar por você rapidinho. Aí mesmo no seu lugar.
Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito as coisas se encaixarem nesses meses, não simplesmente porque estamos numa série nos domingos, Pai, mas porque nós vemos o Senhor conectar todas as coisas. Não nos deixe, Senhor, achar que é coincidência, sorte ou azar, aquilo que a gente sabe que nada e ninguém saiu e perdeu do seu controle, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado de maneira tão especial. E às vezes, Senhor, somos ingratos com aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor talvez não fez aquilo que a gente queria ou na hora que a gente queria. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos agradecidos, sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e através de nós. Eu te agradeço, eu te louvo. Declaramos a Ti, Senhor, o nosso amor, a nossa dependência do Senhor. Abençoamos todos aqueles que estão em casa assistindo essa palavra, aqueles que estão assistindo online, aqueles que vão assistir depois no YouTube. Deus abençoe você, Deus guarde a sua vida, Deus te proteja, te dê saúde, paz, sabedoria para enfrentar os dias maus e força para desfrutar das vitórias que Deus vai dar também a você. Deus te abençoe, nós te amamos. Vem Ceilã com a gente. Nós temos visto Deus fazer milagres nesse lugar. Pai, nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Cheio de alegria, estamos aqui cheio de entusiasmo do Espírito Santo, porque o poder de Deus está aqui no meio de nós. Olha, quero que você tenha sido tocado, transbordado desse poder e dessa unção. Não tem como a gente conter aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e no nosso meio. Por isso, a Ilã tem crescido, tem expandido, e quero que você faça parte desse novo tempo, dessa nova história, desse novo ciclo, dessa nova etapa. Seja não apenas conosco, mas com você também, na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma imensa alegria e satisfação te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Ilã Church. Por isso, esteja aí através do meio que você esteja, do Facebook, do YouTube, seja no computador, no tablet ou no celular. O importante é que você participe, você vibre com a gente e que você abra o seu coração para o poder de Deus. E aí você vai anotar nos comentários o seu pedido, a sua decisão e dizer se você é novo aqui, porque nós queremos falar com você, queremos saber quem é você, te identificar e te conhecer melhor. E através dos comentários e através do WhatsApp, o 21 966 35 8309, é ali que a gente vai poder receber a sua mensagem ou a sua ligação para que a gente possa conectar com você. Queremos fazer essa conexão e entrar em sintonia do Espírito para que a sua vida seja transformada, seja mudada e seja esticada espiritualmente. Por isso, vem ser Ilã com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Ilã.